Olá, chegamos à aula de número 9 e o assunto de hoje é raízes múltiplas, que ocorre com funções como esta do exemplo, f de x igual a x menos 3 vezes x menos 2 vezes x menos 2. Neste caso, dizemos que a multiplicidade é par, pois ela aparece duas vezes. Normalmente, o gráfico da função toca o eixo do x, como ocorre no gráfico do exemplo. Há também a possibilidade do gráfico cruzar o eixo do x, como está ocorrendo no gráfico que estamos vendo agora. Aqui temos uma multiplicidade tripla, x menos 3 vezes x menos 2 vezes x menos 2 vezes x menos 2. Normalmente, ocorre esse cruzamento quando a multiplicidade é ímpar. O que isso pode implicar nos métodos que vimos até aqui? Dificuldades com raízes múltiplas. Métodos intervalares não podem ser usados, pelo menos quando a multiplicidade for par. Vamos conferir isso. Multiplicidade par. Temos aqui um toque no eixo dos x e a função não cruza o eixo. Se o método intervalar, como você deve se lembrar, ele depende do sinal do teste, do sinal da função, de um lado e do outro do intervalo. Neste caso, eu tenho o mesmo sinal, ou seja, o método sempre vai retornar que não tem raiz nesse intervalo. Tanto f de x quanto sua derivada tendem para zero na proximidade de raízes múltiplas. De fato, observando aqui o nosso gráfico, quando se torna muito próximo aqui do valor da raiz, tanto a função é zero quanto a inclinação da reta tangente, portanto, a derivada. Daí, como você sabe, no método de Newton-Raphson, a derivada está no denominador de um quociente. A aproximação, no caso das secantes, também terá uma dificuldade, pois a tendência é que elas também se anulem nas proximidades desse ponto. Sugestão dada por Hodgson e Rabinowitz, em 1978, citado pela nossa referência de número 1. A sugestão desses dois pesquisadores é estabelecer aqui uma definição para uma nova função, O de x dada pelo quociente f de x sobre f' de x. O que se vai fazer com essa O de x? Utilizar na fórmula original do Newton-Raphson. Você tem xi mais 1 igual a xi menos u aplicado a xi e u' aplicado a xi. No caso, u' de x tem essa expressão, basta você derivar a nossa função u para chegar nessa forma aqui. Seria a derivada do numerador vezes o denominador, portanto, f' ao quadrado menos o numerador vezes a derivada do denominador, que vai dar f vezes f duas linhas. E no denominador você vai ter f' ao quadrado. Substituindo na nossa fórmula nova fórmula, você obtém essa expressão que, manipulando um pouquinho, chega na expressão final, que é a que vai ser utilizada dentro do nosso algoritmo. No Scilab, por exemplo, temos um trecho do código colocando essa função, que é x ao cubo menos 7 x ao quadrado mais 16x menos 12. Daí, isso é exatamente a forma expandida do nosso primeiro exemplo, que é este aqui.
essa f de x, e a sua derivada, 3x ao quadrado menos 14x mais 16. Quais foram os parâmetros passados para a função Newton-Raphson, já vista em outra aula? O nosso ponto inicial, nosso x0 é 0, e a nossa tolerância para f de x, distância de 0, é de 0,001. Aplicado o método, você tem aqui o número de iterações, no caso 8, aqui o valor de x a cada iteração e os erros percentuais, sendo aqui o último erro de 0,9% aproximadamente. Como pode ser notado, o método está convergindo para a raiz x igual a 2, que obviamente é uma das raízes múltiplas. Agora, o método modificado. Para o método modificado, o que modifica? Principalmente a nossa fórmula, que é aquela última, foi mostrada. Deixa eu voltar aqui. Esta fórmula vai entrar no código e, obviamente, vai aparecer a derivada segunda. Usando o método modificado, com os mesmos parâmetros, ou seja, x0 igual a 0 e a tolerância 0,001. Nós temos duas iterações. A convergência aqui para a raiz 2 já na primeira já é bem próxima, primeira iteração, e na segunda ele já está em 2,02 e já encontrou o critério de parada e o algoritmo parou neste ponto, ou seja, na segunda iteração, enquanto com o método original ele precisou de 8 iterações. Esse mesmo problema, essa mesma função, tem outra raiz, como você sabe, a raiz x igual a 3. Aqui temos uma tentativa de localizar essa raiz usando o método original. O método original, ele converte rapidamente para a raiz simples x igual a 3. E o que acontece com o método modificado para este exemplo? Neste exemplo, aqui é o nosso f de x, temos aqui uma não convergência do método modificado. Ou seja, o método modificado ele foi excelente para raiz múltipla, mas para raiz simples ele falhou. Então, o que você pode concluir daí é que vai depender muito do exemplo e que a mudança realmente ela tem um impacto positivo para a questão de raiz múltipla, mas em raiz simples o método original pode ser melhor. Há situações também que os dois convergem e também convergem rapidamente, a diferença não é muito grande. Porém, depende muito do exemplo. Ok? Daqui a pouco você vê outro vídeo com a continuação dessa aula. Até daqui a pouco.